Olá, queridos! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou estar aqui trazendo o assunto que talvez você esteja passando por esse processo, talvez você já passou, que é como entender quando a promessa ela vem de Deus ou quando essa bênção ela vem de Deus. Como entender? Como ter a certeza que de fato vem de Deus? E para começar eu separei aqui um versículo que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 10, no verso 22, que diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Por que eu comecei com esse versículo? Eu já vivi por uma fase da minha vida onde eu estava tendo algo que eu tinha plena certeza de que eu estava tendo uma bênção, uma promessa que vinha do Senhor. Eu tinha certeza que aquela promessa ela veio de Deus. Afinal, eu tinha pedido algo a Deus e eu tinha recebido aquilo que eu queria. Porém, eu tinha dor, eu não tinha paz, então não fazia sentido. Quando eu li esse versículo aqui, as bênçãos do Senhor não traz dor alguma, eu falava, então por que a única coisa que eu sinto com tudo isso é dor? Eu sinto isso aqui de alegria e isso aqui de confusão, então tem algo errado aí. Então hoje, com todo o discernimento que eu tenho, eu entendo que aquilo ali não era uma bênção que vem de Deus, que estava vindo de Deus. E uma coisa eu te digo, saber dos seus sonhos, saber do que você quer, até o mal sabe. Então, não é porque apareceu algo para você, uma promessa, algo de repente que lhe pareceu favorável, isso não quer dizer necessariamente que vem de Deus. Para começar, eu vou dar até um exemplo aqui. As pessoas costumam muito ficar assim também, por exemplo, com relacionamento. As pessoas vão lá, fazem uma cartinha para Deus dizendo o que quer, principalmente mulher, né? Nunca ouvi falar de homem fazendo cartinha, mas a mulher, por exemplo, vai lá, faz a cartinha para Deus, fala, eu quero um homem assim, assim, assim. Aí aparece um que lhe aparenta ser do jeito que lhe parecia ser satisfatório. E dali, você já pensa, daqui tá bom, então tudo bem. Como eu me deparei com uma moça que ela tava super feliz, dizendo que ela tava finalmente namorando o melhor amigo dela. Ela já era apaixonada naquele rapaz, só que ele não demonstrava muito interesse, até um dia que ela resolveu fazer um sinal para Deus. Ela falou assim, Deus, eu amo abacaxi. Então, se ele me der um abacaxi, então esse vai ser o sinal de que é pra gente estar junto. Mas detalhe, eles não tinham nada. Eles eram apenas amigos. Não havia nenhum interesse da parte dele, só dela. E aí um dia, eles como amigos, andando juntos na rua, ela foi no sacolão e falou, eu vou ter que comprar um abacaxi, só um minuto. Ele, não, eu compro pra você. Comprou o abacaxi e deu pra ela. Ela entendeu isso como um sinal glorioso de que era ele. Mas a gente não tinha nada. Aí o que aconteceu? Ela fez algo que eu falei em um dos vídeos de que você não pode fazer de forma alguma. Tomar a frente. A mulher teve que tomar a frente. Ela contou para aquele homem o que tinha acontecido, a experiência, e que ela falou para Deus que se acontecesse isso era para eles ficarem juntos. O cara na cabeça dele entendeu, já que Deus falou, né, então a gente vai ficar junto. Mas tipo, na minha cabeça não faz sentido algum. Se eu estivesse do lado dela, ela falasse, tem que comprar um abacaxi, sendo minha amiga, eu posso comprar um abacaxi pra minha amiga, eu falo, não, eu compro pra você. Isso pra mim não quer dizer nada. Então, mais à frente eu vou falar sobre isso. Pra gente entender melhor, eu anotei aqui uma lista pra gente entender com detalhes o que vem de Deus, as bênçãos que vêm de Deus. Ou seja, não se prenda a sinais. Tipo, não se prenda a sinais, como foi o caso dessa moça. Dá mais um sinal, porque pra mim não tem o menor sentido. Qualquer pessoa poderia ter dado aquele abacaxi. Não seja ansioso. Se o Senhor ele te prometeu algo, se tem alguma promessa depositada para a sua vida, você não precisa se preocupar, você não precisa mover nada, fazer nada, tomar a frente.
porque cada coisa vai ser direcionada no tempo certo. Para a gente entender melhor, eu separei aqui alguns tópicos de como a gente de fato decifrar quando vem de Deus a bênção, a promessa ou não. Ele confirma, não para tirar todas as dúvidas, mas para fortalecer a fé. Então, se o Senhor ele te prometeu algo, ele provavelmente vai te confirmar. Talvez através de uma outra pessoa, talvez através de uma situação, um sonho até, eu acredito muito em sonhos que vêm de Deus. Então, o Senhor ele tem várias formas de falar contigo. Então, se ele falar, ele vai falar de novo, ele vai confirmar. Mas ele não precisa te confirmar para você saber de tudo, para você, assim, saber do mapa detalhadozinho. Ele precisa apenas que você saiba, para que também a fé seja despertada em você. E você queira também seguir o propósito que ele tem para sua vida. Deus prometeu que Davi seria rei. Mas demorou quanto tempo para Davi ser rei? Deus prometeu que Sara e Abraão teriam um filho. E demorou quanto tempo para isso acontecer? Deus ele não detalhou, olha, Sara, você vai ter um filho com tal idade, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ele só falou, você vai ter um filho. Então, às vezes a gente acha que Deus ele tem que falar e já dar já a lista completa. Não, ele vai falar, ele vai te confirmar, mas você não precisa saber de tudo agora. O processo, como foi no caso de Abraão, Sara, Davi, o processo durou um tempo de preparo. Foi o que eu acabei de falar. O Senhor ele te fez uma promessa, mas para você receber essa promessa, essa bênção, é necessário você passar por um processo. Davi, ele viveu um processo para ser rei. Ele não recebeu a bênção num dia e foi rei no outro. Ele teve que passar por algumas coisas, ele teve ali um perrengue na caminhada dele, ele teve que lidar com algumas coisas para finalmente a promessa ser cumprida. Então, existe um processo. Eu sempre costumo dizer que às vezes a gente acha que o cenário ao nosso redor está demorando muito, mas quando na verdade Deus está preparando é nós. Então muitas das vezes se algo que Deus nos prometeu há 10 anos atrás talvez esteja demorando muito, talvez é porque a gente ainda não está pronto depois de 10 anos. Então é necessário um processo para nos lapidar, nos fortalecer e nós venhamos amadurecer também. Então, o processo, ele é importante. Como foi necessário viver o processo, Moisés viveu um processo, Abraão, Davi, Ana, tantas outras pessoas que eu posso descrever aqui que foi necessário viver o processo antes de receber a promessa. Não dê jeitinhos, como foi o caso de Sara. Deus não precisa da sua ajuda, ele quer apenas a sua obediência. Às vezes a gente começa a achar que tá demorando muito. Eu vou começar a dar meu jeitinho, vou ter que começar a fazer as coisas acontecer, porque enquanto eu não fizer nada vai acontecer. Para de dar o jeitinho. Sara deu um jeitinho. Deus ele prometeu que Sara seria mãe, mas Sara já era idosa e era estéril. Ela não conseguia gerar um filho. E aí ela deu um jeitinho. Ela chamou a sua serva para gerar no lugar dela. O que aconteceu? Um problema que existe até nos dias de hoje, que poderia ser evitado, se ela não desse jeitinho nenhum. Ela apenas fosse obediente e esperasse o tempo do Senhor agir. Então, não dê jeitinho. Deus não precisa da sua ajuda. Ele não quer jeitinho nenhum. No momento certo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não dê jeitinho. Deus ele é poderoso, ele tem a forma dele de agir, a forma certa. E às vezes o seu jeitinho que atrasa o processo complica tudo. Então, para de dar jeitinho. O próximo é uma pergunta que diz assim: a promessa te aproxima de Deus? Deus, ele não vai te prometer algo se ele sabe que você não está pronto para isso. Se ele sabe que o seu ego vai inflar tanto que você vai se afastar dele e vai fazer de tudo para fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Então, se de repente a promessa, a bênção chegou para você e está te afastando de Deus, será que vem de Deus?
Talvez você esteja num relacionamento que isso tem te afastado de Deus. Será que de fato foi Deus que te deu? As promessas de Deus, elas não nos afastam dele, elas nos aproximam cada vez mais para ele. Cada vez mais a gente começa a ter relacionamento com ele, intimidade, para a gente começar a estar pronto para viver aquela promessa. Então, se essa promessa, essa bênção está te afastando de Deus, repense se de fato é dele. Tem uma grande chance de não ser. Eu escrevi assim: algumas promessas são condicionais. Se você não obedecer, Deus coloca outro, como foi Saul. Aquele povo queria um rei. Deus, ele estava contra aquilo. Ele falou que não tinha necessidade de ter um rei. Deus, ele resgatou aquele povo do Egito. Aquele povo já era um povo livre. E ainda assim, eles saíram do Egito, mas o Egito não queria sair deles. E eles queriam um rei para liderar eles. Eles queriam ser servos. Deus falou que não tinha necessidade, mas já que eles estavam querendo tanto, ele então iria levantar um homem para ser o rei. Daí então, ele separou Saul. Ele levantou Saul para ser o rei daquele local. Saul tinha um potencial ideal para ser o rei, era temente a Deus, sabia liderar, tinha um porte físico assim excelente para batalha, entre outras várias características. Mas a diferença é que Saul começou a fazer as coisas do seu jeito. Saul começou a desobedecer a Deus, começou a fugir dentro da vontade de Deus. E o que aconteceu? Deus tirou Saul. A bênção que estava sobre Saul, a graça, a unção para liderar aquele povo, Deus, ele tirou. Era necessário que ele obedecesse à voz de Deus, que ele entendesse que não era dele, mas tinha alguém maior ali que ele tinha que obedecer, e ele desobedeceu. Então Deus, ele tirou Saul. Então não pense que Deus me prometeu, então ninguém pode tomar o meu lugar. Toma cuidado com as suas atitudes, porque Deus, ele pode sim levantar outro. Não é sobre você, é sobre a capacitação que vem de Deus. E da mesma forma que ele pode me capacitar, ele pode capacitar outro, até mesmo para fazer melhor do que eu, você. O importante é seguir com o propósito que ele colocou. E aí eu escrevi assim também: outras promessas você não verá ela ser concluída, como foi o caso de Abraão. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Só que Abraão morreu apenas com um filho. Deus, ele mentiu? Não. Só que a promessa era muito maior do que Abraão. Deus, de fato, ele criou uma grande parentela através de Abraão. Mas Abraão não viveu o tempo suficiente para ver toda a parentela dele, todas as gerações dele. Ele viu apenas Isaac. E ele descansou, porque a promessa era maior do que ele. Então, há algumas promessas que talvez o Senhor colocou para minha vida, o Senhor colocou para a sua vida, que são maiores do que a gente. E elas vão continuar mesmo após a nossa vida. Como foi, por exemplo, o caso de Paulo. Não necessariamente uma promessa, mas Paulo, ele tinha ali um chamado. E aquele chamado, ele continuou e continua até hoje, mesmo após a vida dele. Às vezes, algumas coisas que elas chegam até mesmo de forma mais potente após a nossa vida. Deus, ele não necessariamente precisa da nossa vida para fazer acontecer. Às vezes, como foi o caso de Paulo, quando ele já estava lá descansando, o objetivo dele foi mais alcançado do que quando ele estava vivo. Então, há algumas promessas, há algumas coisas que vão acontecer independente da gente estar vendo ou não. A promessa não quer dizer destino final. Ela só complementa o propósito. Muitas pessoas recebem promessas como: você será pastor, você vai ser uma cantora, você vai ser abençoado com um relacionamento maravilhoso, incrível. E as pessoas começam a idolatrar aquilo, criam ídolos em objetos, em lugares, em pessoas. Só que entenda, a promessa de Deus, não veja isso como um destino final. Tipo,
Quando Deus me dá esse casamento, pronto. Ali então eu vou ter sossego, paz, vou descansar, vou apenas aproveitar das minhas bênçãos. Não pense que a bênção é destino final. Ela é apenas um complemento do nosso propósito. Nós que decidimos não viver a vida de forma medíocre, nós que queremos ter um propósito, porque Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Só que alguns escolhem não viver o propósito de Deus. E Deus ele não obriga ninguém a seguir o propósito. Mas nós que decidimos viver os propósitos de Deus, que venhamos a entender que enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, nada é destino final. O nosso destino final será a nossa salvação. Se Deus vai te dar um casamento, glória a Deus. Que esse relacionamento vocês venham se unir e ser uma potência a ser usado nas mãos do Senhor. Então esteja disposto sempre a transformar esse propósito, essa bênção, em coisas que possam de fato honrar e glorificar o nome do Senhor. A promessa não serve só para o portador. Ela também abençoa outras vidas, como no caso de José. O Senhor, ele abençoou José, mas a bênção dele não serviu somente para ele. Serviu para um povo, para livrar uma cidade inteira da fome. Serviu para abençoar a sua família, mesmo com tudo que aconteceu, mesmo os irmãos fazendo o que fizeram com ele. Ainda assim, a bênção que estava sobre José alcançou também a família dele. Então, geralmente, quando o Senhor ele faz algo a alguém, as bênçãos dele acabam respingando, irradiando sobre quem está ao nosso redor. Devemos ser prudentes. Não precisamos saber de todo o caminho no início. Só precisamos estar dispostos a viver. Toma cuidado com os sinais, pois tudo pode virar foi o que eu disse no início do vídeo. Conhecer os sinais, conhecer o que você quer, o que você tanto deseja, isso até o mal sabe, não toma cuidado. Objetivo final: cumprir o propósito de Deus. Não crie ídolos. Se for necessário, sacrifique, como na prova de Abraão. Deus ele prometeu para Abraão que ele teria um filho, então Deus ele deu sim seu filho amado, Isaac. Isaac ele amava demais aquele filho. Deus ele queria prova de quem Abraão amava mais, se era Deus ou se era seu filho. Se ele estava ali talvez criando uma idolatria no seu filho. Então foi aí que Deus ele fez que Abraão fizesse aquela prova. Colocasse o seu filho em holocausto. E Abraão, mesmo triste, mesmo com o coração angustiado, ele obedeceu a Deus. Então, Deus ele poupou aquele holocausto. Quando Deus ele viu que Abraão amava mais ele, estava disposto até mesmo a abrir mão do que talvez ele mais amava, por amor maior a Deus, Deus ele poupou e viu que de fato Abraão era um homem justo, com coração reto, que amava o Senhor sobre todas as coisas. Então, não crie ídolos em filhos, em objetos, em status, em postos, não crie. Ana, por exemplo, ela tinha o sonho de ter um filho. Talvez porque ela já tinha aquele desejo de gerar, aquele lado maternal, talvez por ter aquela outra mulher do seu marido, a Penina, que ficava ali perturbando ela, dizendo que ela podia gerar e não Ana. Ana, apesar de não ser a única esposa de Eucana, ela era mais amada, ela era mais querida. Mas ela se sentia inferior, porque ela não era capaz de gerar, ela não conseguia dar um herdeiro para o seu marido. E ela queria um filho, talvez pro ego, pra esfregar na cara de Penina que ela também podia ter filho, e que o filho dela seria mais querido que os filhos de Penina, ou porque ela só queria um bebê pra ela, só queria cuidar de uma criança, talvez por uma infinidade de motivos, mas só do eu dela, ela queria um filho. Mas no momento em que ela falou pra Deus, eu quero que o Senhor me dê um filho. E se o Senhor me der um filho, eu te prometo que ele não será meu, mas ele será seu. E ele viverá para a sua obra.
Nesse momento, o ventre de Ana se abriu e ela teve Samuel. E de fato, ela entregou o seu filho para a obra de Deus. Samuel se tornou um juiz e tantas outras coisas, um profeta que viveu de fato, teve ali um papel importantíssimo para a obra. E Deus, ele abençoou tanto a Ana, que além de Samuel, ele também abençoou ela com outros filhos. Então, no momento em que a Ana largou um ídolo, um ego, algo que seria só para ela, mas ela entendeu que era necessário ela entregar para Deus fazer algo ainda maior. Nesse momento, Deus a entregou um filho e abriu a sua madre. Para finalizar, eu escrevi assim: o prêmio final não foi a promessa, mas a intimidade com Deus. E eu, com base nisso tudo, eu vou até compartilhar uma experiência. Eu recebi uma promessa de Deus. No início, aquilo me gerou dúvidas, eu não tinha certeza, eu pedi confirmação a Deus. Deus me confirmou, mas eu queria saber o mapa completo no início. Mas Deus, ele não me falou tudo completo no início. Só que eu acreditava que de fato aquilo vinha de Deus, porque eu falava, devido a todas as circunstâncias, as coisas que eu já tinham sido confirmadas, eu falava, não tem como não ter vindo de Deus, veio de Deus de fato. Mas eu passei a ficar obcecada porque eu queria que acontecesse logo. Eu acreditava que a concretização daquela promessa seria a minha bênção final, seria o ponto final ali para mim. E eu fiquei um tanto obcecada querendo que acontecesse logo. Foi aí que Deus, ele falou assim pra mim: e se eu não fizer? E se eu não te der? Eu vou continuar sendo Deus? Você vai continuar me amando? Me buscando? Foi naquele momento que eu entendi que não é sobre a bênção, que até mesmo as bênçãos, ela tem que servir, tem que cooperar para a obra de Deus. E dali eu entendi. Falei, Deus, independente de qualquer coisa, o Senhor me dá ou não, eu vou continuar te amando, vou continuar te buscando, e que ainda que o Senhor queira me dar isso, que isso seja um complemento do meu propósito contigo, que isso seja só para fortalecer, edificar, para exaltar a honra e glória do seu nome. É isso que eu quero. E a recompensa de todos esses que eu falei, de Abraão, de Sara, de Moisés, de Davi, serviu para aproximá-los ainda mais de Deus. Eles tiveram suas bênçãos, tiveram aquilo que eles queriam, mas eles tiveram ainda mais intimidade com Deus. E não existe nada melhor do que essa intimidade com Deus. Uma vez eu perguntei para Deus a seguinte coisa, eu falei, já que casamento é tão bom assim, por que eu não vou ter no céu? Daí então, assim, ele me respondeu: casamento é união de propósito. Ele só disse isso, casamento é união de propósito. Então eu entendi que Deus, quando ele criou o homem, ele disse que não era bom que o homem vivesse só. Então, a gente vive num mundo que a gente vive por dificuldade, então é bom ter alguém ali do nosso lado para tornar as coisas um pouco mais fácil. Mas, dependendo de quem coloca, a gente pode seguir por dois caminhos. Ou o caminho onde você viverá as bênçãos de Deus, o seu propósito vai se unir com o propósito de outras pessoas, vocês vão ser uma bênção na mão de Deus. Como eu já trouxe aqui um exemplo uma vez de um casal que eu acho assim, a vida deles tão lindas. Ele prega, ela canta e eles juntos ali se permitem ser usados para Deus. O Senhor faz grandes coisas através dos dois juntos. Se tornaram uma só carne e tem sido uma só carne potente ali, disposta a ser usada para o Senhor. Mas se você também fazer uma má escolha e escolher alguém que assim não complementa o seu propósito, o seu chamado, isso vai te separar de Deus. Ao invés de trazer uma vida mais fácil, mais alegre, vai trazer uma vida mais difícil, mas as pessoas costumam dizer que a vida 2 não é fácil. A vida 1, a 2, a 3, a 4, independente de como for, nada é fácil. É o que eu digo. Esse mundo aqui que a gente vive, a gente tem dificuldade, a gente tem dor, a gente tem tristeza, mas não tem que ser assim o tempo inteiro. Existe aquele versículo que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As pessoas
lê esse versículo e romantizam muito ele. Diz, de fato, nada vai me faltar. Não vai me faltar bênção, prosperidade, riqueza, alegria. Mas também não vai te faltar dor, tristeza, momentos ruins. E assim é a nossa vida. Enquanto a gente vive aqui por esse mundo. Mas o Senhor nos prometeu que vai haver um dia onde aqueles que serão salvos vão viver num lugar onde não terá mais pranto, nem choro, nem clamor, porque Ele irá enxugar todas as nossas lágrimas. Então, é por esse lugar que nós devemos ter um anseio de estar. Que todas as coisas venham cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Que todas as coisas venham cooperar para a obra do Senhor também. Seja lá o que o Deus te deu. Talvez um dom, talvez um talento, talvez um sonho. Deposite isso para o Senhor, oferte essa bênção, essa promessa, esse propósito ao Senhor. Não seja como a Ana, que queria ter um filho só para ela, mas no momento onde ela entregou para o Senhor fez grandes coisas através da vida de Samuel. O Senhor abençoou também com outros filhos. Uma mulher que não podia gerar teve, se eu não me engano, 6 filhos, né? Com Samuel, né? Me desculpa aí se eu tô falando bobagem. Mas eu quero te dizer que você tem um propósito. Deus, ele tem um propósito para sua vida. Cada um de nós tem um propósito. Talvez você também tenha uma promessa. Se Deus, ele te prometeu algo e talvez não se concretizou, não cumpriu ainda, talvez é porque você ainda não está pronta para viver isso. Com base em tudo que a gente aprendeu agora você já entende que dá para reconhecer as bênçãos que vêm de Deus. Independente de todas as coisas, se ele fizer, se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. E é isso que importa. E que todas as nossas obras venham cooperar para que o nome de Deus venha a ser sempre glorificado, independente se ele fizer o que a gente quiser ou não. E esse foi o vídeo de hoje. Conto com a sua ajuda para você dar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas para estar aqui aprendendo junto conosco. Até o próximo vídeo.